De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão representa um dos grandes problemas de saúde pública. Estimativas apontam que mais de 120 milhões de pessoas no mundo sofrem com a doença. Apenas no Brasil, o número chega a 13 milhões. Como tratamento, muitos usam os medicamentos antidepressivos. Mas será que esta seria a melhor alternativa? Seria a depressão o verdadeiro mal do século XXI? No Eureka de hoje, vamos falar dessa doença que está sendo diagnosticada com frequência e estudada nos últimos anos. A depressão não é uma doença recente. Na antiguidade, filósofos romanos e gregos foram os primeiros a identificar o mal-estar, que afligia homens e mulheres. Esse incômodo foi chamado de melancolia. Tristeza profunda, dor invisível, bile negra. Ao longo da história, as dores da alma eram tratadas por diversos nomes, mas todos eles falavam de uma mesma questão, o vazio da existência humana. Sentir tristeza, angústia, apatia e desânimo diante da vida são manifestações naturais que acontecem em vários momentos. O problema aparece quando esses aspectos existenciais viram sintomas de depressão. A depressão é um transtorno mental que tem uma série de sintomas. Ela tem os sintomas psicológicos, que geralmente estão associados muito com a sensação de tristeza, um pessimismo, um medo de que as coisas não deem certo, medo do futuro. Do ponto de vista mais físico, mais vegetativo, que a gente chama, tem alterações do sono. Geralmente a pessoa às vezes tem dificuldade para dormir, manter o sono, mas o mais importante na depressão é essa insônia chamada de terminal, que a pessoa acorda muito antes da hora que precisa de acordar. Tem sensações corporais, assim, mal-estares vagos, sem saber identificar muito bem. A gente sabe também que a depressão, ela nem sempre causa dor, provoca dor, mas que exacerba muitas dores, as dores de artrite, dores crônicas. A depressão é uma doença causada por um desequilíbrio bioquímico dos neurotransmissores, dopamina e serotonina, que são os mensageiros químicos do impulso nervoso. Eles são responsáveis pelo controle do estado de humor. Enquanto a serotonina está ligada aos sentimentos de bem ou mal-estar, a dopamina está associada à sensação de euforia, entusiasmo e prazer, regulando inclusive o controle da percepção e motivação. Esta mulher convive com a depressão há mais de 10 anos. Eu tinha que tomar remédio para dormir, eu tinha que tomar remédio para tudo. Eu andava com uma sacolinha do lado, sabe, cheio de remédio. Eu sempre fui uma pessoa dinâmica, muito dinâmica, sempre estava fazendo várias coisas, tinha muitos projetos, e eu passei a não ter vontade mais de viver, sabe? Eu passei a não ter vontade nem de tomar banho, tudo para mim era difícil, tudo era muito para mim. As mínimas coisas para mim era demais. Eu tinha que desprender tanta energia para fazer uma coisa tão insignificante que eu via que aquilo não era normal, que eu estava realmente muito doente. Depois de diagnosticada a depressão e fazendo usos de medicamentos, ela buscou ajuda em um grupo de apoio a pessoas com transtornos emocionais em Belo Horizonte, os Neuróticos Anônimos. Como aqui uma terapia em grupo, eu percebi que eu não estava sozinha. E eu percebia que a cada vez que eu vinha, eu entrava de uma forma, eu saía de outra. Eu saía mais fortalecida, eu saía com mais autoestima. A busca pelo prazer e a cultura da realização pessoal e profissional caracterizam a sociedade. Ser feliz passa a ser uma obrigação, um status essencial para se viver bem. A felicidade, para muitos, é um mito impossível de se alcançar. Por isso, causa frustração e vazio. Qualquer pessoa está sujeita a ter uma dor de viver, uma dor porque vive. O fato de viver é algo que, inerente a ele, nós temos uma série de dores para ser vivido.
A vida nos exige constantemente dizer não para algo, sim para outra situação, e não sai necessariamente da maneira como a gente fez uma previsão. Viver é um ato de ser criativo, vamos dizer assim. A gente precisa de muita criatividade para viver. E então qualquer pessoa pode ter uma tristeza, pode ter uma dor que pode ser mais forte aqui, mais ali, ela tem perdas, né? E essas perdas podem desencadear esse quadro que comumente se chama de depressão. Quando diagnosticada, o tratamento da depressão é feito com o uso de antidepressivos. Associado a métodos terapêuticos, o paciente poderá melhorar e ter uma vida saudável. Mas o consumo desses medicamentos cresceu de forma assustadora. No Brasil, a venda de antidepressivos aumentou 48%. A cultura hedonista da felicidade faz com que os sentimentos naturais, como a tristeza e a angústia, se tornem um problema a ser tratado. O antidepressivo se transformou na pílula da felicidade e pessoas que não sofrem de depressão passaram a fazer uso constante desse tipo de remédio. O antidepressivo é um medicamento importante da nossa clínica. Melhora muito a vida das pessoas, a qualidade. Você imagina uma pessoa deprimida, às vezes quase que acamada, depressões graves, às vezes a pessoa não consegue sair de casa. Melhora as relações interpessoais. Então, não vamos pensar que o antidepressivo é uma coisa inadequada ou uma coisa que faz mal. Não, ele é muito positivo. Nunca se diagnosticou tanto a depressão como na atualidade, mas os diagnósticos são do medicamento. Então, cria-se um determinado medicamento, se a resposta é boa para a redução de efeitos, então aquilo é considerado depressão. Não se escuta mais o paciente. A maneira como a medicina tem trabalhado é uma maneira de medicar comunidades, medicar a população. O que isso implica? Que o caso a caso, cada dia vai perdendo mais espaço. E hoje qualquer mal-estar que está acontecendo está sendo realmente diagnosticado como depressão. E depressão, no caso aí, que tem que ser tratado com medicamento. O uso de antidepressivos é eficaz no tratamento da depressão, mas como todo medicamento, traz riscos e efeitos colaterais por causa do consumo. Utilizar remédios para depressão sem acompanhamento médico é um erro grave que pode comprometer a saúde. Os efeitos colaterais, eles variam um pouco de substância para substância. Mas claro que essa questão que eu já falei, assim, de um certo achatamento das respostas emocionais é um efeito colateral. E, de uma maneira geral, alguns podem dar sonolência, aumento de peso e um comprometimento no desempenho sexual. Isso é muito frequente também com os antidepressivos, às vezes com diminuição de libido e às vezes mesmo sem diminuição de libido. E outros podem dar um aumento inicial da ansiedade, até uma certa agitação. Alguns podem dar insônia. Então a gente tem sempre que ver o que o paciente queixa e para ver qual que é o antidepressivo mais bem indicado para esse paciente. A Organização Mundial de Saúde alerta para o crescimento da indústria farmacêutica de antidepressivos ao longo dos anos. De acordo com estimativas, o remédio para depressão poderá ser, em pouco tempo, o medicamento mais vendido no mundo. No Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aponta que o antidepressivo é o 4º medicamento mais consumido, ficando atrás dos anti-inflamatórios, analgésicos e contraceptivos. A venda de antidepressivos em farmácias e drogarias cresceu 48%. Na primeira oportunidade que vem uma tristeza, as pessoas acham que o segredo da felicidade pode estar no antidepressivo, e muitas vezes não, que você tem que ter um acompanhamento, né? Há casos também de prescrições para perda de peso de alguns antidepressivos, né? Que é uma forma de uso irracional, né? Desses medicamentos. Eu percebi que de 2 anos para cá houve um aumento de cerca de 35% a 40% da venda dos antidepressivos aqui na farmácia. Aumento das prescrições, né?
desde de 2010, um grande aumento. Viver exige um constante processo criativo, com escolhas e renúncias. Compreender as questões que envolvem a depressão nos leva a refletir sobre a essência do ser humano. A abordagem vai além do universo da psicanálise e da medicina. Eu acho que a depressão, ela é usada, enfim, ela foi reduzida a uma doença justamente para ela poder ser curada por um certo remédio, por uma certa indústria, por um certo sistema econômico que produz a depressão e ao mesmo tempo oferece o remédio para essa depressão. Então é curioso assim perceber esse círculo vicioso. Talvez quem perceba esse círculo vicioso possa encontrar uma maneira de sair de dentro dele. A saída é sempre a invenção e a depressão é, em termos assim filosóficos, a ausência de criatividade, de capacidade de reinventar a vida. O Eureka de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva pra gente. O endereço é eureka@pucminas.br. Mande também seu recado pelas nossas redes sociais, Twitter e Facebook da PUC TV. Obrigada pela companhia e até a próxima!